dar início à transmissão de hoje, saudamos a todos os presentes, aqueles que aqui nos acompanham, e também a todos os que vão estar conosco através da TV Espírita. Desejamos a todos que passem conosco, principalmente com a mensagem de Jesus, momentos de paz, de serenidade, de bem-estar. Vamos cantar na página 12. Na estrada da vida, seguimos errando, Jesus é o prazer que nos vai cegando, longe da verdade, caindo chorando, não vemos claro o chão que pisamos. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar como peregrinos para ti caminhar na grande subida que a ti conduz. Vemos nosso irmão caído sem luz, queremos levantá-lo, ajudar sua cruz, ensina-o a amar como fez Jesus. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar como peregrinos para ti caminhar. A longa jornada, muitos os tormentos, difícil esquecer, calar os lamentos. Estamos tentando mudar de conduta, limar os defeitos, vencer nossa luta. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar como peregrinos para ti caminhar. Senhor Jesus, te agradecemos uma vez mais a oportunidade de podermos estar aqui na tua casa, de podermos ouvir os teus ensinamentos, de podermos receber alguma ajuda. Envia os teus mensageiros que nos assistam, abençoa todas as tarefas desta noite, envolve-nos na tua paz, Senhor. Caminho Novo, na página 26. Meu irmão que choras, lágrimas sentidas pelas muitas feridas de teu coração. Não te desesperes neste mundo velho, lê o Evangelho, que é consolação.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Caráteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós, outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48, do Evangelho segundo o Espiritismo. Três imperativos. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Disse Jesus, Lucas, capítulo 11. Pedi, buscai, batei. Estes três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débito das experiências terrestres, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar, com força, a decisão, a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo, estabelecer o roteiro edificante. É chegado o momento de bater à porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação de animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina bondade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. É uma passagem do livro Pão Nosso, psicografada por Francisco Canto Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. Esta mensagem de hoje é um convite para o novo ano que nos aguarda
Estamos quase no final deste ano de 2013. Um acaba e outro se inicia. E devemos refletir que ano nós vivemos, este ano que se termina. A gente gosta da festa, de passagem de ano, não é? Euforia, divertimento. Mas devíamos meditar, analisar, neste fim de ano, como foi o nosso ano. Como foi, como é que nós nos comportamos, como é que nós nos portamos, o que é que nós fizemos. Nós que andamos uns mais que outros, porque há pessoas aqui que já vêm aqui há alguns anos, alguns meses e umas quantas, alguns dias. Há de tudo. Mas todos devemos refletir nestes momentos em que os ensinamentos de Jesus nos são transmitidos, nos são lembrados. Precisamos buscar as palavras de Jesus nesta segunda leitura. Buscai e achareis. Batei à porta e ela se vos abrirá. Pedi e obtereis. O que devemos pedir? Normalmente as pessoas pedem libertação do sofrimento, não é? Que tudo corra bem, que a vida seja o melhor possível, a resolução de todos os problemas. É o que se pede. E será que pedimos força para lutar? Que pedimos discernimento, compreensão interior, para podermos compreender o que nos rodeia, a vida que temos, as dores que nos batem à porta, enfim, tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Será que pedimos isso a Jesus, a Deus, o Pai Criador? Será que pedimos pelos nossos inimigos? Olhem a primeira leitura. Vejamos o caminho que Jesus nos aponta para atingirmos a perfeição. Amai os vossos inimigos. E dirá muita gente, não é possível. Eu não consigo amar quem me faz mal, ou quem me fez mal, quem me odeia. Eu não consigo. Isto não é para mim, certamente. Será que Jesus disse mesmo isso? Talvez haja quem ponha essa questão. Pelo difícil que é amarmos os que nos prejudicam, as calúnias, o mal-querer, os ódios, as traições, as infidelidades. Não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. E Jesus, precisamente porque sabia que não era fácil, mas que todos nós estamos condenados a ser seres perfeitos, é esse o destino que Deus nos traçou. A perfeição total, nunca igualados a Deus o Criador. Jesus dá-nos Deus como modelo de perfeição, porque na verdade o Pai é a perfeição máxima. Mas existe a perfeição, porque Jesus já é um ser perfeito. E certamente que no universo, na parte espiritual mais evoluída, mais luminosa, outros irmãos nossos, porque são filhos de Deus, certamente também já teriam atingido a perfeição. Nós conhecemos, ouvimos falar de Jesus, porque Jesus tem a ver conosco. É o governador da terra, é o irmão maior, que trabalha sem parar para orientar a humanidade. Todos aqueles que ainda, presos às suas inferioridades, às suas imperfeições morais, espirituais, não é? Às suas debilidades, à sua falta de fé, de crença, à sua forma de ser ainda muito primitiva, sem dúvida nenhuma, se compararmos com a perfeição, com o máximo. Ainda somos seres muito pequeninos, mas condenados, como dizíamos, à perfeição total. Mas vejamos, como vamos chegar à perfeição? O que precisamos fazer? Amar os nossos inimigos, aqueles que nos fizeram mal, aqueles que ainda nos fazem mal. É difícil? Não é impossível.
Porque se Jesus nos apontou este caminho, é porque, na verdade, é aquele que nós precisamos seguir. E quando nós conseguirmos, quando nos for possível, orar por alguém que nos fez mal, que nos causa sofrimento neste momento atual, quando conseguirmos pedir, orar com sentimento por essa pessoa, pelo mal que está a fazer, porque quem faz mal está a errar. Está a infringir a lei de Deus. São códigos da lei superior que todo aquele que não os cumpra vai pagar por isso. Todos, sem exceção. Então, se nós pensarmos, se analisarmos um pouco a situação daqueles que cometem os seus erros, causando-nos dor e sofrimento, e que estão a construir também o seu sofrimento futuro, e que um dia, mais cedo ou mais tarde, terão que se reaver com essa mesma lei que agora nos traz ao encontro, ao longo da nossa vida, dificuldades, revés diversos, problemas, sofrimentos, mas na verdade fazem parte de nós. E todos nós precisamos, porque nunca é demais, por muito que estudemos o Evangelho, não conseguimos memorizá-lo todo. Há partes que nos ficam mais gravadas, há outros ensinamentos que esquecemos mais, mas todos são necessários, porque eles orientam a nossa vida, a nossa conduta diária. E sem conhecimento evangélico será muito difícil nós conseguirmos praticar essa lei, amar os nossos inimigos. Porque amar os que nos amam é tão fácil, não é verdade? Quem nos quer bem, quem nos ama, quem tem amizade connosco, a amizade é uma forma de amar. Quem ou com quem nós nos afinizamos é tão fácil. Mas com aquelas pessoas com quem não nos entendemos, que fazem tudo ao contrário daquilo que nós desejamos, que nos fazem sentir mal, como é que nós vamos fazer? Há um caminho. Pedi e obtereis. Vamos pedir, vamos confiar em Deus, em Jesus, que Ele nos orientará, Ele nos dará força, Ele nos mostrará o caminho para nós conseguirmos chegar a esses irmãos difíceis, na sua forma de ser, no seu comportamento. Tem que haver respeito. O respeito acima de tudo. É preciso que comecemos a trabalhar-nos para sermos homens de bem. Homens e mulheres, homem no sentido geral, evidentemente. Homens de bem. Aquele que cumpre a lei de amor, a lei de justiça e a lei da caridade. Amar os nossos inimigos é a maior caridade que possamos imaginar. Aqueles que nos perseguem ou que nos perseguiram. Porque quem não tem alguém com quem tenha uma indiferença, isso não é de agora, é de algum tempo, mas pode vir a surgir amanhã. E se nós estivermos fortalecidos no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, se nós conhecermos como funciona a lei de Deus, certamente estaremos preparados para qualquer dificuldade, para qualquer problema, e não valorizaremos tanto aquilo a que damos valor. Na maioria dos casos, damos valor a pequenas coisas, pequenos nadas, e deixamos de fora a realidade de que somos todos irmãos. E os irmãos devem amar-se. Vamos imaginar uma família, um lar, com irmãos. Eles são todos diferentes. Se houver dois, mesmo os que são gêmeos, são diferentes. Mas devem amar-se. Diferentes em quê? Na sua forma de ser, no seu caráter, a sua personalidade, nos seus ideais, nos seus gostos. Um pode errar mais que o outro, um pode ser melhor do que o outro, um pode ter fé e o outro não ter, um pode acreditar em Deus e o outro não acreditar. E são irmãos, saíram do mesmo ventre. E porquê é que são diferentes? Porque cada um de nós é um ser individual. E todos diferentes, caminhando para o mesmo fim, a perfeição. E sem a compreensão de que, na verdade, esse é o destino,
Esse é o caminho que nos está reservado. Se não entendermos e aceitarmos essa realidade, será muito difícil nós encontrarmos a felicidade e a paz. Então, neste fim de ano, este tempo que está quase a terminar, meditemos. O que é que nós fizemos de bom neste ano? Praticamos a caridade? Fomos justos? Vivemos a lei de justiça? Não prejudicamos ninguém? Estamos em paz com a nossa consciência? Ela não nos acusa de nada? Até mesmo em pensamentos? Porque em pensamento fazemos tanto mal. Já não falamos nas palavras, nos atos, em pensamento. Os nossos pensamentos foram sempre pensamentos bons, pensamentos elevados? Não foram, certamente. Porque nós ainda somos esses seres muito pequeninos, que ainda não, embora conheçamos pouco a pouco os meandros da lei de Deus, da lei universal, nós ainda vamos esquecendo. Às vezes também nos convém, não é verdade? Convém pensar assim, eu não sei tudo. Há muitas pessoas que quando começam a ter algum conhecimento, começam a recear e dizem mesmo, era preferível não saber. Porque o sabermos, o conhecermos, já nos torna seres mais responsáveis. Não quer dizer que os sejamos, mas a responsabilidade está cá. E se realmente somos irresponsáveis, pois pagaremos por isso. Porque nada de que venha de Deus deve ser desperdiçado. E se os ensinamentos nos batem à porta, se o conhecimento nos vai chegando, há motivos fortes para isso. E se desperdiçamos a mensagem, a palavra, nós estamos como a parábola do semeador, já todos conhecem muito bem, estão fartos de ouvir, certamente, mas é uma parábola muito bonita, como todas, sem dúvida. Vamos só lembrar assim muito rapidamente essa bela parábola, que Jesus comparou como um semeador, aquele que semeia, alguém que lança a semente à terra. Então dizia Jesus que o semeador saiu a semear. E saiu campo fora e lançava a semente. Não escolhia lugares apropriados para pôr a semente. Claro que o agricultor normalmente tem a terra onde vai cultivar e prepara a terra antes, porque se vai semear por qualquer lugar, está sujeito a não tirar qualquer fruto. Mas Jesus quis nos deixar este ensinamento, porque nós vemos brotar a vida vegetal em todo o espaço, não só nos espaços tratados, cuidados e escolhidos. Então é nesse sentido geral. Então o homem sai a semear e lança a semente. E a semente cai em espaços diversos. Cai nos caminhos, à beira das estradas, cai entre pedregulhos e também há aquela semente que cai em boa terra. Ora, toda vai germinar, mas o fruto será igual? Então dizia Jesus que alguns vão produzir a 100, outros a 60, outros a 30, por um. A semente. O que é que Jesus quis ensinar-nos com esta parábola? Evidentemente que não se referia à semente material. Jesus referia-se à semente espiritual. A sua palavra é a grande semente. E ela tem um grande trabalho. Os frutos dessa sementeira, eles serão vistos na vida de cada um, na conduta de cada ser. Como somos nós? Que tipo de terra somos nós? Porque a semente é lançada, a palavra é lançada. Nós seremos este espaço à beira do caminho? Seremos um monte de pedregulhos? Seremos uma boa terra? Como poderemos interpretar esta parábola à luz da doutrina espírita, que é à luz dos ensinamentos de Jesus? Então podemos comparar aquela pessoa que recebe, que ouve a palavra,
de Jesus, do Evangelho, que a ouve, acha muito bela, ela realmente entra no seu coração, mas é por pouco tempo. Não lhe dá grande importância. Chegou, ouviu, mas não lhe deu grande valor, grande importância. E as coisas da vida, a própria maldade, a sua própria inferioridade moral, as suas imperfeições, vão sobrepor-se à palavra que não criou raízes. E, portanto, quase nem chega a germinar. É comparada àquela semente que cai à beira dos caminhos, à beira da estrada, a terra está muito pisada e a semente não consegue germinar, nem sequer cria raiz, acaba por morrer aquela semente. Depois há aqueles que ouvem realmente a palavra, acham muito bonita, começam a interessar-se por ela, mas as coisas da terra, ou se lhe vêm atribulações, perseguições, pela própria palavra, pelo trabalho que poderão vir a desenvolver, conhecendo a palavra, conhecendo a mensagem evangélica. Então começam a recuar, não estão fortalecidos, não há força, não estão enraizados na mensagem, no Evangelho, na fé, na crença. E acaba por morrer. A palavra acaba por se perder. Aquilo que acharam belo e que começaram por lhe dar algum valor, depressa o perdem. Pois é comparado àquela semente que cai nos pedregulhos, entre as rochas, que ainda consegue germinar, mas não há profundidade de terra, de solo, onde as raízes se possam desenvolver e a plantinha vai murchar e morrer. Depois temos aqueles que ouvem a palavra realmente, a acham bela, maravilhosa, mas a vaidade, o orgulho, o egoísmo continuam a ser as coisas da matéria e da sua própria forma de ser, ainda imperfeita. E, portanto, é o seu ego, são os seus interesses. E é preciso, para seguirmos a mensagem, uma grande dedicação, altruísmo, modificação interior. E essas pessoas não estão predispostas a isso. Portanto, a vaidade e o orgulho que alimentam e o egoísmo é superior a tudo. E rejeitam a palavra. Não mais querem saber. Então, sem dúvida nenhuma, é comparada àquela semente, como disse a parábola, que cai entre os espinheiros. A semente germina entre as silvas. Vejamos, a plantinha cresce, mas depois é abafada, não é? Por aquelas plantas que se enredam umas nas outras e não deixam que aquela plantinha frágil, mas que poderia ser até dar frutos, ser uma boa árvore, não deixam que ela cresça. E temos, por fim, a terra boa. Então já há aqueles, e ao longo dos tempos, sempre houve, aqueles que ouviram a mensagem, ouviram a palavra, fortaleceram-se, agarraram essa mensagem, pegaram no Evangelho e modificaram as suas vidas. De um dia para o outro, qualquer um pode modificar. Não é impossível, basta querer. E muitos o foram fazendo ao longo das suas vidas. O Evangelho, foram cumprindo, foram ficando cada vez mais fortes, mais ligados a Jesus, mudando, vivendo a caridade, o amor ao próximo, sendo fraternos, contribuindo na edificação da paz, da harmonia, em seu redor, ajudar os mais necessitados, os mais fracos. E então eles produziram, essa é a boa terra, a mensagem, a palavra ali deu fruto. Claro que há a terra melhor e a terra que, embora sendo boa, não está tão preparada, não deu tantos frutos. Vamos pensar, vamos meditar, vamos ficar com este propósito para um novo ano. Averiguar, porque não é de um momento para o outro que nós vamos já discernir e saber que tipo de terra nós somos. Uma terra de cultivo espiritual. Como recebemos a mensagem? Será que é como a semente que cai nos caminhos?
Será que somos como aquela que cai nos pedregulhos, que não deixamos que crie raiz e possa a vida dar os seus frutos? Seremos espinheiros em que o egoísmo se sobrepõe a tudo? Ou começaremos a ser já uma terra preparada para que a mensagem de Jesus dê os seus frutos em toda a humanidade? Todos podemos contribuir na divulgação da mensagem. Não é andar a pregar porta a porta. Não é. Mas sempre surge o momento, quando temos vontade, surge o momento de darmos força a alguém, servindo-nos do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Uma orientação, um conselho. Não é impor nada a ninguém. Mas se somos cristãos, se acreditamos em Jesus e na sua mensagem, nós devemos saber utilizá-la. Mas como se não a conhecemos profundamente? Pedi e obtereis. Senhor, ajuda-me a compreender os teus ensinamentos. Ajuda-me a ter vontade de estudar o teu Evangelho, de ler todos os dias um bocadinho. Oh, como? Eu nem tenho o Evangelho. Como é que eu vou ler? Não é? Pode alguém pensar, eu não tenho, não posso ler. Não ter não é desculpa. Porque, se não se pode comprar, talvez alguém possa emprestar, se bem que, se empresta, fica alguém sem ele. Não é? Quem empresta fica sem ele. E o Evangelho é um livro de cabeceira, é um livrinho de bolso, é uma companhia. Eu ouvi, já que há uns anos, o nosso querido irmão Divaldo Franco contar, isto foi passado na Índia, uma criança com problemas que encontrou e deu-lhe o Evangelho. Eu já não me lembro da história toda, porque já foi realmente há muitos anos. Há uns anos, foi quase no princípio, quando eu comecei a frequentar o centro, mas ficou-me aquela ideia. Deram o Evangelho à criança, mas não era na língua dele. E então disseram, quando ele estivesse mal, quando estivesse em sofrimento, porque ele era uma criança abandonada na rua, ele que apertasse o Evangelho contra o seu peito. E a ajuda viria. Claro, nós não vamos fazer isso, porque sabemos ler. A criança não sabia. Mas só o pensar que tinha ali um livro, que era importante, que o ia ajudar, a espiritualidade, que era o pensamento com que aquela criança fazia aquilo. Não era a mensagem, não era o livro que ouvia, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não era o livro que ouvia, mas a espiritualidade que sentia, que captava aquela vibração daquela criança que estava necessitada. E vinham em seu auxílio. Era a forma que ele tinha de pedir. Foi aquela que lhe ensinaram, já que não sabia ler um livro que não era da sua língua. Ora, nós, felizmente, sabemos ler. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, faz parte dos livros da codificação espírita, não é tão caro assim. Os livros têm um preço acessível. Se nós quiséssemos realmente, íamos reduzindo um cafezinho por dia e em pouco tempo, muito café até faz mal, não é? Quem fuma deixava de comprar 2 ou 3 machos de tabaco, e nem sei quanto é que custa, já tinham dinheiro para comprar o Evangelho. Iam aprender a fortalecer-se como vencer o vício. E tantas outras coisas que às vezes, não digo que sejam inúteis, mas não nos fazem tanta falta assim. Portanto, se não temos o Evangelho, não é desculpa. Não é desculpa. Porque há sempre forma de conseguir. Aprender a mensagem, os ensinamentos, mudar a nossa vida. Vamos começar um novo ano. Comecemos uma vida nova. É tempo de mudança. É tempo, falamos isto constantemente, é preciso mudar. Mas mudar o quê? Mudar de casa, mudar de lugar, mudar de trabalho, de emprego? Não. Algumas também fazem, também é necessário. Mas é mudar a nossa forma de ser, a nossa conduta. É um propósito que devemos pôr para este novo ano.
E daqui a um ano, os que estivermos, talvez estejamos a ouvir uma conversa muito parecida a esta. E nos lembremos da conversa de hoje. E lembremos mais Jesus. Jesus na nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho. Precisamos de ter Jesus connosco. E como é que chegamos? Como é que Ele vem até nós? Ele está aí para todos, mas nós temos que o chamar. Ele não se intromete na nossa vida se nós não queremos nada com Ele. Respeita a nossa vontade. Agora, se nós falarmos com Ele, lhe pedirmos auxílio, dentro da própria lei, não devemos pedir aquilo que seja para satisfazer o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Não, isso não. Não vale a pena pedir, que Ele não vai fazer. Por isso é que precisamos conhecer o Evangelho, para sabermos o que devemos e o que não devemos falar com Jesus. Agora, digam-me, quem não precisa de estímulo para viver, para conseguir ultrapassar momentos difíceis da vida? Quem não precisa de calma, de paciência, de tolerância? Nós somos tão intolerantes uns com os outros, por pequenas coisas. É que não há paciência. E há quem diga, mas não há mesmo paciência para aguentar tudo isto. Olhem para Deus, olhem para Jesus, que nos governa. A paciência que Ele tem que ter com toda a humanidade. Todos diferentes. A cometer erros e asneiras a torto e a direito. Se Ele não tivesse paciência, eu sei que já estão a dizer, pois é, mas Ele é Jesus. E nós não somos. Mas olhem que Ele disse-nos uma coisa muito importante. E que é preciso lembrarmos. Todos podereis conseguir grandes coisas, maiores do que aquelas que eu consigo, ou que eu faço. Todos podereis ser deuses. Todos podereis ser deuses. Vejamos, conseguir grandes coisas, maiores do que Ele, não vamos conseguir. Bem, Ele quis nos dar aqui um estímulo, um empurrão, e a verdade é certa mesmo, porque Ele disse, eu só tenho o Pai, e vós tendes o Pai e tendes-me a mim. Nós temos mais sorte do que Ele tinha, porque Ele só se podia socorrer do Pai, com quem estava em sintonia plena, constante. Era um ser perfeito, já era um ser perfeito quando esteve na Terra, e vejamos, Ele estava em sintonia com o Pai, Ele pedia a orientação, pedia a ajuda ao Pai, o respeito por Deus, o Criador. Nós temos o Pai como Ele tinha, o mesmo Pai, o mesmo Deus, e temos Jesus. Portanto, nós estamos mais favorecidos. Então devemos aproveitar esta oportunidade, tudo que Ele nos dá, para nos fortalecermos mais e mais. E não tenham dúvida que estar com Jesus, que ouvir Jesus, que sentir Jesus, é maravilhoso. Não o vemos no seu corpo espiritual, mas nós devemos ver Jesus no nosso próximo. Porque Ele disse-nos, o que fizerdes ao mais pequenino dos meus, a mim o fareis. Então, se nós amarmos os nossos inimigos, nós estamos a ver Jesus refletido. Porque estamos a amar o próximo. Porque estamos a vencer em nós mesmos a nossa imperfeição. Nós começamos a ser pacíficos. Porque estamos a desenvolver o amor, o verdadeiro amor em nós mesmos. E se nós fizermos isso com esforço, ninguém vai dizer que seja fácil. Há casos muito difíceis. Mas dissemos no início da nossa conversa, não impossíveis. Porque Deus não coloca na nossa vida nada que seja impossível de realizar. Não seria um Deus de amor. Não coloca. Tudo aquilo que Deus
nos chama cumprindo os seus ensinamentos, as suas leis, porque as leis foram criadas por Deus. Não foi Jesus que criou a lei de maneira nenhuma. Foi Deus. E Jesus cumpriu a lei. Vejamos, quando Ele veio, Ele na terra, Ele disse: eu não vim revogar a lei, mas cumpri-la. Portanto, não foi Ele que fez as leis. Ele conhecia as leis, porque o Espírito Perfeito, governador do mundo da evolução, o nosso planeta, Ele tinha que conhecer as leis. Aliás, para atingir a perfeição, Ele teve que cumprir as leis. E, portanto, ficaram gravadas no seu conhecimento. Então Ele veio cumprir a lei em toda a sua extensão. E se não a cumprirmos, meus irmãos, não adianta fugirmos por portas travessas. Não adianta ter fé até no próprio Deus. E dizer: Deus a mim faz-me tudo, porque eu acredito nele, eu amo a Deus. Não adianta. Não adianta se nós não cumprirmos a lei. Vejamos, o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça. A lei é justa e é igual para todos. Então não adianta metermos cunhas, ir por portas travessas para conseguir promessas e mais promessas. Para quê? Porque é daí que vamos conseguir? Não. No mundo espiritual não adianta, não há cunhas para ninguém. Há pessoas que até pensam que têm o anjo da guarda, que é um espírito mais... São os santos da igreja. E existem espíritos de grande elevação espiritual já num grau de evolução muito grande. Mas eles são os que cumprem mais a lei. Quanto mais se evolui, quanto melhor se é espiritualmente falando, pois mais se cumpre. Menos se infringe. Então eles não vão ajudar de maneira nenhuma alguém a infringir a lei. Quando lhes são feitos pedidos diversos, vamos imaginar, para prejudicar alguém. Se eu quero, para me beneficiar a mim, vou prejudicar outra pessoa. Ou para ter esse benefício, automaticamente eu estou a prejudicar outra pessoa ou outras pessoas. E vou pedir a Deus que me ajude, aos bons espíritos, a todos os santos, não me vão ajudar. Porque então como é que me vão ajudar a mim a prejudicar os outros? Não é compatível com a lei. Este pedi obtereis é pedir aquilo que a lei permita. Não é o que nos apetece, ou o que nós queremos, ou o que nós achamos que é o melhor para nós. Então vejamos a necessidade de conhecer os ensinamentos. Então esta parábola do semeador é um convite que nos é feito ao conhecimento evangélico, para nós mudarmos a nossa vida, podermos viver em paz. Era tão bonito que em todos os lares houvesse harmonia. A verdade é que ainda há dívidas, resgates profundos, dolorosos, mas um dia nós vamos chegar lá, nós, humanidade, vamos chegar, porque Deus é Pai e Deus não nos vai faltar com força, com estímulo. Não vai, com a sua caridade máxima, o seu amor infinito, que nos vai fortalecer. E tantas vezes vamos cair, que um dia vamos deixar de cair. Tropeçamos, caímos, levantamo-nos, e um dia vamos conseguir viver em plenitude com essa lei de amor, de justiça e de caridade. A caridade é um caminho para chegarmos a essa lei de justiça e de amor. Aquele que é caridoso, que é benevolente, que é indulgente, esse já está a viver a lei, já se está a fortalecer, já tem a aproximação de forças do bem, porque todos nós, quer queiramos, quer não, atraímos os iguais a nós, sempre. Sempre. Não adianta eu estar a fazer o mal e pedir aos bons espíritos que me acompanhem. Não. Quem me vai acompanhar vão ser os espíritos inferiores, que se comprazem no mal, que se afinizam com a minha inferioridade, que são parecidos ou iguais a mim. Então, se eu quero ter boas companhias
estar bem assessorado espiritualmente, bem acompanhado. Eu tenho que chamar essas presenças para junto de mim. Como? Não pelo pedido, mas sim pelo meu sentimento, pelo meu pensamento, pela minha conduta. E aí os bons espíritos virão ao nosso encontro. Não tenham dúvidas. Ninguém está só nem abandonado. Ninguém. Mesmo aqueles que andam no mau caminho, alguém vela por eles. Só que nós temos uma coisa muito importante, que é o livre-arbítrio. A liberdade de agir. E se nós somos livres de agir, então devemos discernir. E quando há pouquinho falávamos que devíamos pedir discernimento, é essa luz interior. É o sabermos conduzir o nosso raciocínio. Isto é correto? Eu devo fazer isto aos outros? Eu faço aos outros o que gostaria que os outros me fizessem a mim? Eu sinto pelos outros o que gostaria que os outros sintam por mim, bons sentimentos? Será que eu faço isso? Será que nós temos estas reflexões? Esquecemos-nos. E depois queixamos-nos que os espíritos andam à nossa volta, que não deixam dormir, que nos fazem cair, não é? Mil e uma tripulia. Causa-nos sofrimento. Pois é. Porque nós, seres ainda muito imperfeitos, nós abrimos a porta a esses irmãos. Somos nós e nada mais. Então vejamos como é importante mudar a nossa forma de ser. Renovarmos. A renovação interior, íntima, tem a ver connosco, que é cada um que tem que se analisar, que tem que se conhecer. Nós conhecemos-nos, conhecemos a nossa forma de ser, as nossas debilidades, as nossas imperfeições, nós conhecemos. Normalmente é muito fácil apontar nos outros. Em nós é um problema. Temos que começar a olhar para nós. Começar a meditar, a conhecermos e a dizer, não, eu vou fazer um propósito de me modificar. Eu neste ano que vem, eu vou ser diferente. E começar a ver com quem eu não me dou bem ou quem não está bem comigo. Talvez eu possa ajudar. Se calhar sou eu que não me porto bem. Se calhar sou eu que não sou a pessoa certa. Mas nós temos que ser sempre os outros. Quando nós estivermos sempre a apontar e a ver e a dizer que são os outros, está muito mal. Quando nós começarmos, não, sou eu que erro, sou eu que estou mal, sou eu que tenho que mudar, aí as coisas vão mesmo mudar. Vejamos que a felicidade não é uma utopia. A paz não são utopias de maneira nenhuma. Se as palavras existem, esse tipo de sentimento, de vida, existe. Porquê é que ainda não encontramos? Ou porquê é que quem não encontrou ainda não encontrou? Depende do conceito que se tenha de felicidade. A maioria das pessoas acham que a felicidade, ou pensam, ou têm a certeza de que a felicidade é não ter falta de nada, ser feliz no amor, os relacionamentos, os gozos da terra, não é? Nem sofrimento, nada disso. Ver à sua volta todos os seus bens. Isso é a felicidade. E ninguém vê felicidade na falta. Por exemplo, os sem-abrigo, estes nossos irmãos, nestas noites, estes dias frios, chuvosos, principalmente à noite. Olhem que eu deito-me e são poucas as noites em que eu não penso e que eu digo obrigada, meu Deus, porque eu tenho uma cama confortável, tenho roupa que me aquece. E quantos no mundo estarão ao desalento, ao frio, sozinhos, não têm amor. Pois dizem, são os drogados, são estes, são aqueles, mais isso e mais aquilo. Às vezes são palavras, são sentimentos, são pensamentos que não devíamos ter
Por que será que vivem essa vida? O que é que os lançou nessa vida? Quanto nós temos para agradecer e somos tão ingratos com Deus? Porque não temos isto ou aquilo que gostávamos de ter, esquecemos de tanta coisa que nós temos. Vamos ser mais comedidos nos nossos pensamentos, mais certos. Vamos ser mais fraternos. Nós, quer queiramos, quer não, somos irmãos. Em espírito somos irmãos. Não somos uma família física, mas somos uma família espiritual. E qual é aquela que perdura pela eternidade? É o corpo ou é o espírito? É a vida espiritual. Todos sabemos. Então, por que não valorizarmos essa família enorme, toda a humanidade, raças diferentes, hábitos, a cor da pele, mas somos todos iguais, todos a caminhar na mesma direção, uns um pouquinho mais à frente, outros ainda muito atrás, e devemos puxar-nos uns aos outros, dar a mão, praticar a caridade com aqueles que venham atrás de nós, principalmente os que erram, os criminosos. Precisamos amá-los, meus irmãos, para que a nossa energia, a nossa vibração, que irradia de todos nós, seja pacífica. É o amor, ou será o amor que terá que triunfar no nosso planeta? E como é que vai haver amor se nós não nos amarmos uns aos outros? Vamos pedir a Jesus. Pedi, obtereis, disse o Senhor, que nos ajude a viver esse sentimento tão nobre, tão elevado. Amar o nosso próximo, amar os nossos inimigos, orando por eles. Porque amar o inimigo começa por aí, orar, pedir a Deus que os ajude a modificar nos seus pontos mais fracos, nos erros que pratica. Que Deus ilumine a sua mente na senda do bem. Quem estiver a fazer o bem, não faz o mal ao mesmo tempo. Então vejam, quantas mais pessoas praticarem o bem, não é? Mais amor nós vamos ter sobre a terra. É um convite, este convite que Jesus fez a toda a humanidade, que continua fazendo e continuará ao longo dos tempos, até que a humanidade atinja patamares de evolução maiores, em que se cumpram estes ensinamentos, em que se vive esta lei. E a partir deste momento, ou destes tempos, que chegarão, mas se nós não fizermos tudo por isso, se não contribuirmos, cada um individualmente, não vamos chegar lá. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial o é. Ainda estamos muito longe da perfeição, sem dúvida. Mas não é impossível. Que o próximo ano seja para todos um ano de paz, um ano de lutas interiores para vencer, um ano de mudança, mais união. Vamos procurar harmonizar-nos uns com os outros, onde quer que estejamos. Porque Deus é amor, Jesus é amor. E há falanges e falanges de amor que trabalham sem cessar para não faltar o socorro, a ajuda àqueles que batem à porta do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos dê muita força, muito ânimo e vamos ajudar aqueles que estejam mais fracos
Não impor a nossa fortaleza, mas sim dar a mão ao mais fraco, ao mais pequeno, ao mais necessitado. Para terminarmos mesmo a nossa conversa de hoje, diz-nos que fora da caridade não há salvação. Então a caridade é o grande caminho que todos devemos percorrer em direção a Jesus, em direção à perfeição. Que o Senhor nos abençoe e ilumine a todos. Quer depois alguma ajuda ali nas luzes? Nas luzes quero, que eu não sei apagar a luz. Isso. Então vamos prosseguir o nosso trabalho. E eu convidava os meus amigos a abrirem, por favor, na página 19. E também queria pedir outro favor, mas já o peço a seguir, está bem? Pode ser.
então vamos fazer a nossa irradiação. E eu queria pedir outro favor aos meus irmãos presentes, a todos os presentes. Se todo trabalho é útil, todo trabalho nesta casa é útil. Mas este também é um que tem utilidade. Unirmos as nossas almas de coração a coração, de pensamento a pensamento, para irradiarmos por toda a humanidade, por todos os que precisam. O nosso pensamento vai de encontro às necessidades, pode ir de encontro às necessidades de cada um, às nossas e às dos nossos irmãos necessitados. Então, por favor, nós vamos fazer isso, que não custa absolutamente nada. Vamos fazer isso. E eu digo-te, meu divino amigo, mensageiro, doce Cordeiro de Deus, mensageiro do Pai, que há 2000 e tantos anos vieste à Terra para nos doares, para nos ensinares as mensagens, a doutrina pura do amor, da caridade, do bem, para que os nossos corações vibrem nesse imenso amor, nessa imensa misericórdia. E neste momento, amigo divino, amigo, nosso grande amigo, rogamos-te, do fundo das nossas almas, a caridade da esmola bendita, para aqueles que se encontram, Senhor, doentes, em hospitais, em casas de saúde, nas suas próprias casas, alguns até sem condições, para todos. Que os teus santos mensageiros escolham a hora mais apropriada, porque vocês é que sabeis, meus amigos, vocês é que sabeis, a hora mais apropriada para visitarem todas estas instituições de caridade e de amor, para que haja realmente a vossa visita, seja a bênção sagrada, que traz a luz, que traz o amor, que traz a cura, muitas vezes. Sois vós que traz a cura para cada um. Pedimos também por aqueles que, errando, todos nós erramos, Senhor, quem não erra? Por os que erram, às vezes sem saberem, sem conhecerem a tua doutrina, longe de ti, Senhor, errando, caminham por caminhos errados, caminhos tortuosos, que os levam um dia ao sofrimento também. Mas muitas vezes só caindo, é que nós nos conseguimos levantar. Então, Senhor, tem também misericórdia de todos. Misericórdia do mundo, das guerras, tanta maldade, tanto ódio, tanta vingança. Para quê, Senhor? Tudo fica na terra, tudo fica aqui. O que vai conosco é apenas a mão que doou, a mão que se entregou, o coração que soube doar, o espírito que soube dar, o espírito que quis subir. Bem-haja, Senhor, por tudo. E para todos a paz, a tua paz e o teu amor, a tua misericórdia seja com todos. Podemos cantar agora, se for possível. É a última do nosso livro. Lindo.
nós queremos agora dizer que vamos continuar aqui os nossos trabalhos, despedimos-nos com carinho, com amor, de todos os, principalmente dos irmãos, de todos, mas principalmente dos irmãos que nos seguiram pela TV Espírita, e então os trabalhos vão continuar, e que Deus nos abençoe, e que abençoe o mundo inteiro, que é o que nós desejamos mais, para todos, Senhor, a tua paz.